Não pode comer carboidrato depois das 6 porque engorda. O corpo gasta menos energia à noite, então se você não usar essa energia, você vai virar gordura. Essas citações são extremamente perigosas e erradas fisiologicamente, porque nosso corpo não funciona na base do relógio, e sim de acordo com o ambiente hormonal que ele está. E você ainda vai aprender que comer carboidrato à noite pode acelerar o seu metabolismo, te dar mais resultado, ganhando mais massa e perdendo mais gordura. Então, será que pode comer carbo à noite? Nesse vídeo você vai aprender de onde surgiu essa ideia que carbo à noite engorda, o que realmente faz o corpo acumular gordura, o que a ciência atual diz, né, sobre tudo isso agora, como usar o carbo pode melhorar todo o sistema hormonal e também o sono, e quando usar ele de forma eficiente e quando não usar, e quais os melhores tipos de alimentos que você pode usar nesse horário para te trazer maior quantidade de benefícios. Então fica até o final desse vídeo que você vai se surpreender com a quantidade de informações. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, 4 pós. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então, onde surgiu essa ideia do mito dos carboidratos? Surgiu nos anos 90. Por quê? Porque acreditava que o corpo desacelerava à noite e o estudo que foram feitos foram com pessoas sedentárias que tinham cortisol, a curva de cortisol diferente, ou seja, eles tinham um metabolismo meio que invertido e totalmente bagunçado. E aí usaram eles como base para fazer os estudos, só que completamente errado comparado a uma pessoa normal. Por que isso? Porque não controlaram calorias, não tinha treino, rotina não controlava, qual tipo de comida comia também não. Só que existe um outro contexto, que é o quê? Quem come mais à noite normalmente tem mais fome emocional, come piores alimentos, faz escolhas piores de alimentos e come muito mais calorias do que deveria. Então, na verdade, o problema não é o carboidrato à noite, e sim o perfil dessa pessoa que come mais à noite. Ou seja, na verdade, o medo do carboidrato não veio da ciência, e sim da má interpretação das pessoas em relação a ela. Porque eles viram o resultado e não leram o artigo, e aí criou toda essa faça aí. Então vamos para a próxima pergunta principal. O que realmente faz o corpo engordar? O que engorda é o excesso de calorias ao longo do tempo. Se você consumir mais do que você gasta, você vai acumular essa caloria em forma de gordura ou massa magra, mas normalmente gordura. E não importa se você comeu em excesso de manhã, de tarde, à noite, antes de dormir, não importa. O corpo ele vai responder ao saldo calórico final do dia, somando todas as calorias e o ambiente hormonal que ele se encontra. Ou seja, quando que o carboidrato não vai engordar? Quando você está com calorias abaixo do que você gasta para se manter, ou seja, você está no processo de emagrecimento. Segundo, quando você treina pesado, então você estimula a musculatura e joga o carboidrato para o músculo. E terceiro, quando você tem uma dieta organizada, você sabe quanto de caloria tudo que você está comendo e você sabe que não está passando das calorias. Então você não vai engordar. Ou seja, o problema é o quê? É o excesso de comida, a falta de estratégia e não saber o quanto você está comendo ou o quanto que você gasta para se manter vivo, o seu metabolismo. E o que a ciência sabe hoje em dia, né? Hoje, carboidratos à noite complexos, com proteínas magras, vegetais e fibras, melhoram muito o sono, toda a produção hormonal durante a noite, diminui o estresse, que é o maior sabotador do resultado, faz você dormir mais profundo, produzir mais hormônio, regula a leptina, que controla o metabolismo e a saciedade. Ou seja, além de você ter mais resultado e evoluir mais, perder mais gordura, você ainda tem menos fome. Sem falar que dormindo melhor, sono mais profundo, você se recupera melhor do treino. Então, inacreditável os benefícios, né? Ou seja, na verdade, o carboidrato usado à noite pode ser uma estratégia que você faça de propósito para você evoluir mais. E não fugir, como as pessoas estão falando. Percebe que a vertente é completamente diferente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ainda adiciono, se você não comer carboidrato à noite e você dormir pior por causa disso, cada hora de sono diminui, acho, 7% do seu metabolismo. Cada hora de sono a menos que você dorme. Ou seja, você vai gastar muito menos gordura, você vai ter um ambiente hormonal desfavorável
aumentando o ganho de gordura, o acúmulo e diminuindo o aumentando o catabolismo também, diminuindo o ganho de massa. Ou seja, você vai acordar sem energia, cansado, vai treinar pior, vai ter menos produtividade durante o dia. Então chega um momento na restrição que se você sabotar o treino e o sono, você começa a piorar seus resultados, em vez de aumentar. Então vamos analisar agora quais situações é melhor você comer, focar nos carboidratos à noite. A primeira delas, quando você treina à noite. Pós-treino, você está com a sua sensibilidade à insulina mais alta, e aí você absorve muito melhor o carboidrato para o músculo. Então é muito interessante, porque além de estar de noite, se você for melhorar o sono, você ainda vai conseguir encher o músculo com mais facilidade. Então, se você treina à noite, você não pode ter medo do carboidrato à noite de jeito nenhum. Segunda opção, quando sua rotina é muito restrita e você só pode comer bem à noite, como é o fato do jejum intermitente ou alguma coisa assim. E aí você tem que socar carboidrato à noite mesmo e vai ser muito melhor para o seu resultado. Também é uma das opções. Terceiro, você tem uma fome noturna ou muita vontade de comer à noite. Então, inevitavelmente, você vai ter que comer mais à noite para controlar essa saciedade. Você também tem que dividir ao longo do dia. Só que é prioridade você comer os carboidratos complexos que dão mais saciedade à noite, porque senão você vai ter um ataque. E quando é que se reduz o carboidrato à noite ou evita? Primeira dieta. Primeira, quando você está em dieta cetogênica ou com carboidrato muito reduzido. Aí você pode priorizar o pré e o pós-treino e tirar o carboidrato à noite. É uma das opções. Segundo, quando você tem uma compulsão alimentar muito grave à noite, que você come carboidrato e fica com o sistema de recompensa muito desregulado e sempre tem compulsão. Aí você pode optar por comer bem carboidrato ao longo do dia e à noite você focar mais nas proteínas e gorduras para não dar o pico de insulina. Porque o pico de insulina é o gatilho para as compulsões. Número 3 que você tem que evitar ao máximo é carboidratos simples antes de dormir, açúcares antes de dormir. Porque isso pode causar um sistema desregulado quando você for dormir e vai produzir hormônios com cortisol mais alto, estresse mais alto. E vai diminuir também o seu sono profundo. Então, todos os hormônios que você precisa vão produzir de maneira pior do que deveria. E o cortisol vai fazer com que você preserve um pouco a gordura e vá usar o glicogênio e a massa como energia. E agora vamos para os tipos de carboidrato que você usa à noite. Quanto mais integral, quanto mais fibras, melhor. Ou seja, arroz, batata, macarrão, aveia, banana, leguminosas como feijão, lentilha, grão de bico, todas essas assim que podem usar de forma tranquila, principalmente se for junto de vegetais, altamente recomendado. E quais você deve evitar? Os carboidratos simples, açúcares, refinados, industriais, suco, sobremesa, doces, pão branco também não é muito legal, massas de trigo. Então, o ideal é ir para o carboidrato mais confiável, vamos dizer assim, mais tranquilo. E o mais importante, até daria para comer, por exemplo, uma massa de trigo, só que tem que ser em conjunto com fibras, proteínas, vegetais. E, se possível, também encaixar na sua dieta gordura de leve, um azeite, um abacate, nozes, castanhas. Essa é a melhor combinação possível, por quê? Porque vai evitar o pico de insulina e vai fazer você produzir mais hormônios durante o sono. O carboidrato vai converter em triptofano e melatonina e vai fazer você dormir mais profundo, dormir melhor. E a gordura vai equilibrar o ambiente hormonal e controlar tudo ali de forma eficiente. E a proteína vai produzir GABA, neurotransmissor, para você relaxar mais e ficar dormir mais profundo também. Ou seja, tudo favorável. E as fibras vão deixar a insulina lenta para tudo acontecer e você preservar ao longo da noite toda, preservar toda a massa e queimar mais gordura. E sem falar que dos antioxidantes, nutrientes dos vegetais que vão combater o cortisol, o estresse também, e diminuir ainda mais durante o sono e favorecer toda a estrutura hormonal que você vai produzir, leptina, GH, testosterona, tireoide. Então, é muito bom essa refeição completa antes de dormir. Não precisa ser imediatamente antes do sono, mas de 1 a 2 horas antes ali, pelo menos. Então, vou dar exemplos agora de boas refeições para você saber exatamente, né? Para você não ter erro.
Ó, arroz com carne e brócolis. Batata doce com ovos. Pode ser arroz com ovos? Pode também. Aveia com whey e banana. Essa é top, porque tem mais fibras, então tem uma questão de regulação ali por mais tempo durante o sono. Pode ser aveia, ovos e banana? Claro, melhor ainda, porque tem gordura. Pode ser aveia, whey e abacate, banana? Pode também. Só você calcular do seu dia. Mas eu estou falando aqui dos alimentos, para você entender melhor. Peixe é muito legal, mas pouca gente usa e ele é muito, muito bom. A gordura do peixe é a melhor de todas porque tem todo um perfil anti-inflamatório e ajuda em tudo, hormonalmente, metabolicamente, então, e na saúde também. Então, muito bom. Sempre se puder comer peixe, coma. É a melhor proteína, questão de benefício. Não em relação à massa magra, mas em benefícios em geral. E ó, se você quiser algum protocolo de emagrecimento pronto para você não ficar pensando muito e realmente só emagrecer, eu tenho dieta fácil. O que que ele faz? Eu te ajudo a montar a dieta. Ele tem um sistema de montagem de dieta com 4 protocolos: fácil, médio, difícil, muito difícil. E aí você consegue fazer o protocolo completo de 3 meses ali, sabendo o que que você vai comer cada semana, com um ciclo de carboidrato semanal e exatamente para o seu peso e seu metabolismo. Assim fica muito mais fácil ter resultado, entendeu? Porque muita gente tem muita dificuldade de fazer dieta, de montar a própria dieta. Então eu já deixei tudo estruturado e calculado para a pessoa já ter a base certa para seguir. E aí ela vai ter resultado muito mais fácil, porque muita gente tem essa dificuldade. Ela acaba não sabendo o que que tem que comer direito, ou quanto que tem que comer, aí fica incerto, aí começa a ficar estagnado, aí fica desesperado, não sabe que tem um tempo certo de emagrecimento, que não pode apertar a dieta de mais de uma vez. Então, toda essa estrutura, a estrutura do emagrecimento ideal, eu coloquei lá. Então, você já vai só pegar o seu peso e ver o seu metabolismo ali e mandar ver. O link está na descrição. Também tem treino fácil, tem receitas, tem suplementação. Então, dá uma olhada lá em tudo, bom demais. Então, respondendo a pergunta, carboidrato realmente engorda? O que engorda é o excesso calórico durante o dia. Engorda é a ignorância, não saber o quanto comer e acabar ficar beliscando e a soma do dia acabar passando do quanto você gasta. É ficar comendo um monte de doce e achar que não comeu e comeu pouco, porque o doce não sacia nada e você continuou com fome. E aí engordou mesmo sentindo fome. Ou você não estrutura sua dieta de forma eficiente, você não usa fibras vegetais direito, não usa proteínas magras direito, come mais gordura saturada. E ele cria um ambiente metabólico muito ruim, desfavorável e hormonalmente ruim. Então você vive cansado, fraco, desanimado. Tudo isso o carboidrato à noite vai influenciar, porque ele que dita ali logo antes de dormir como é que vai ser o ambiente hormonal. E o ambiente hormonal muda de acordo com o que você come e de acordo com como sua mente está. Então, se você relaxa para dormir e come certo, você vai ter toda a produção ideal para ganhar massa e perder gordura. Se não, vai ser desfavorável e você não vai evoluir. Então, se gostou do vídeo, já se inscreve aí no canal, hein? Até a próxima.